Nós estamos ministrando uma série de palavras sobre a aceleração da bênção. E palavras muito atuais e muito importantes, só para contextualizar você que não ouviu nesses últimos 2 domingos. A palavra de Deus disse que nos últimos dias o Senhor levantaria o tabernáculo de Davi. Então, se a palavra de Deus disse que nos últimos dias vai acontecer isso, então nós temos que estar atento a isso, porque é isso que vai acontecer nos últimos dias. Mas a grande verdade é que ninguém nem sabe o que é o tabernáculo de Davi, não sabia, né? Nós sabemos que o tabernáculo de Davi, né, é algo muito poderoso. As mensagens estão lá gravadas no site. E domingo passado nós ministramos que a igreja vencedora, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, a chave que fecha e ninguém abre. Amém, mãe? Amém, amados? Amém? E Deus, assim, Ele tem ministrado, e são promessas que o Senhor tem para nossas vidas, para que Ele possa acelerar as bênçãos de Deus nesses últimos dias, porque o Senhor disse que nos últimos dias Ele aceleraria bênçãos sobre nossas vidas. E quando nós falamos de bênção, nós falamos de todas as áreas, irmão. E eu penso comigo o seguinte: depois da salvação, já cansei de pregar isso, depois da salvação, não existe nada nessa terra mais importante do que nossa saúde. Tem gente que pensa que bênção é dinheiro, dinheiro é bênção, passear é bênção, mas irmãos, saúde, depois da salvação, saúde, aí sim, com saúde Deus abre portas e você aproveita. E hoje eu quero trazer uma palavra que eu confesso para você, irmão. Nós temos uma figurinha no nosso grupo lá, quem usa muito ela é o pastor Raí, né? Eu vou, vai ter um churrasco, vocês vão? Eu vou, mas vou reclamar, né? Então é aquela figurinha do cara que vai, mas é tudo brincadeira, né? Só para a gente sorrir um pouquinho. E essa semana, Deus falou algo forte comigo sobre isso, sabe? Por que muitas vezes não acontecem algumas coisas em nossas vidas? E quando a gente vai olhar para Jesus, cara, Jesus era demais. Porque Jesus, Ele simplificava as coisas. Nós, com a nossa religião, nós complicamos as coisas. Se você ler os evangelhos, você vai ver como que Jesus simplificava as coisas. E nós temos a tendência de complicar as coisas. Nessa noite, eu quero falar sobre um tema. Coloca aqui para mim falando, por favor. Ações de graça. Cara, como isso é forte. Sabe, nós sabemos que ações de graça é um tipo de oração. Talvez seja um tipo de oração, quase com certeza, mais negligenciado pelos crentes. Talvez passe um pensamento na cabeça das pessoas que ações de graças não são uma oração poderosa. Opa! Talvez passe pela cabeça das pessoas que para mudar certas circunstâncias, né, a oração de ações de graças não tem essa eficácia. A oração de ações de graças não tem esse poder de tocar o coração de Deus. Mas deixa eu te falar, isso é um tremendo engano. Isso é um tremendo engano. Quando você lê Salmo 100, verso 4, Salmo 100, verso 4 diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e em teus átrios com louvor. Dei-lhe graças e bendigam o seu nome. Presta atenção aqui, irmão. Presta atenção aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha aqui para mim. Entrai pelas suas portas com ações de graça. Não está falando para você entrar pelas portas com oração de fé. Está falando para você entrar pelas portas do Senhor com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Então, a vontade de Deus é, em 1 Tessalonicenses 5,18, deixa eu ler os 4 versículos aqui para você entender. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós somos acostumados a dar graças a Deus quando as circunstâncias são
boas. Mas o texto está dizendo assim: deem graças ao Senhor, deem ações de graças ao Senhor em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Fala assim: uau! Mas parece não ter lógica dar ações de graça quando nós estamos com um problema. Parece não ter lógica isso, quando você está passando de dificuldade. Mas o texto está dizendo que essa é a vontade de Deus, que mesmo quando você estiver com um problema, Deus está falando para você dar graça. E quando você lê Efésios capítulo 5, verso 20, Efésios 5, 20 diz assim: dando graças, ações de graças, constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, é muito fácil você vir aqui dar um testemunho, é muito fácil você dar ações de graças, quando as coisas são favoráveis. Mas o texto está dizendo para a gente dar ações de graças em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas como ser grato? Como? Como ser grato, reconhecendo o Senhor em todas as circunstâncias? Como ser grato quando o carro bate? Como ser grato quando a gente tem uma enfermidade? Como ser grato quando nós somos injustiçados? Provérbios capítulo 3, verso 6. Provérbios 6 diz que o Senhor endireita, acho que eu não passei esse versículo para vocês não, né? O Senhor endireita os nossos caminhos. Sabe, amados, talvez eu queria que você, eu já sei que você já, depois dessa canção que nós cantamos, Jesus te ama, eu tenho certeza que o seu coração já está quieto, eu tenho certeza que você já está numa quietude, mas deixa eu te falar, Deus quer falar tanto com você hoje. Você veio no lugar certo, na hora certa. Essa palavra, ela é mais atual do que você possa imaginar. Irmãos, quantos problemas que a gente passa, mas o Senhor está mandando a gente dar graça. Se você ver Deus em tudo, não só nos momentos bons, se você ver Deus em tudo, então você vai poder ser grato pela obra que Ele está fazendo em sua vida. Os irmãos acompanharam a gente aqui o ano passado, nós tivemos que mudar da nossa casa, tivemos que voltar para uma outra casa, e parecia algo assim, sem lógica nenhuma. Nós tentamos com todas as nossas forças, foi muito difícil não dar graças a Deus por aquilo que estava acontecendo. Mas hoje, essa semana eu estava conversando com a minha esposa, e nós falamos assim: meu amor, ela falou para mim, como Deus trabalhou nessa circunstância, como foi bênção para nós, como é bênção quando nós estamos passando por uma circunstância, mesmo a gente não entendendo, mas a gente dá graça, a gente ficar quieto, sabe? A gratidão, ela vem também, sabe, quando nós entendemos, quando nós compreendemos, né, que não há nada de bom em nós. Quando você entende que não há nada de bom em você, quando você entende que não tem justiça própria nenhuma para você merecer nada de Deus, você começa a desenvolver um coração grato. Por quê? Porque o ingrato destrói completamente toda a vontade de Deus pela justificação, pela fé. O ingrato é aquele, sabe, que destrói a obra da justificação da fé. Quando nós compreendemos que as obras que nós temos, como a Bíblia diz, quando nós compreendemos que todas as nossas obras não passam de trapos sujos, não passa de panos sujos, panos de limpar o chão. A Bíblia diz que as nossas obras são como os trapos. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, presta atenção, quando nós entendemos que nós somos pecadores e que nós merecíamos o inferno, então nós clamamos pela graça de Deus, e Deus nos ouve, sabe, isso gera um coração de gratidão em nós. Quando nós chegamos nesse estágio, nós nos tornamos gratos. Por quê, pastor? Porque nós não entendemos que nós não merecemos receber coisa alguma. Se a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, e quando nós olhamos para nós e vemos o que nós já recebemos, a gente vê que isso é graça.
quando nós vemos toda a dádiva que Deus já deu para nossas vidas, quando nós olhamos para a família que nós temos, quando nós olhamos para o emprego que nós temos, tantas coisas eu poderia falar aqui, mesmo nós não merecemos nada, merecendo nada. Ouça o que eu vou te falar nessa noite. Deus somente pode abençoar aquele que não tem justiça própria. Deus só pode abençoar aquele que não tem justiça própria, aquele que sabe que não merece nada. Se você chega diante de Deus achando que você merece alguma coisa, as mãos de Deus estão encolhidas para você. Se presumimos que merecemos algo, nós somos imediatamente desqualificados para receber alguma coisa de Deus. Essa é a triste verdade sobre o ingrato. Ele se acha tão maravilhoso, o ingrato se acha tão justo, tão bom, sabe, que ele acha que é merecedor de algo melhor para a sua vida. Não tire conclusões precipitadas, calma, deixa eu desenhar o quadro, você vai entender até o final. O ingrato, amado, o seu orgulho o leva para a ingratidão, e assim ele se afasta mais e mais da bênção de Deus. A palavra de Deus diz que Deus resiste o soberbo, Deus resiste o ingrato. Vem cá, Isaac, corre aqui. Vem não, você não quer não? Uma criança. Vem cá, Bruninha. A palavra de Deus disse que Deus resiste o soberbo. Nós somos a Bruninha. Vem cá, Luciano. Passa aqui no meio, pode passar no meio. O Luciano é Deus. Olha para ela. A Bruninha, nós somos a Bruninha. A palavra de Deus disse que Deus resiste o soberbo. Tenta passar para lá, Bruninha, mas não deixa não, Deus. Segura ela, segura ela. Segura ela. Segura, não deixa ela passar não. Tenta passar, Bruna. Tenta, Bruna. Tenta, Bruna. Força, Bruna. Vai, Bruna. Ela vai conseguir? Obrigado, Luciano. A palavra de Deus disse que Deus resiste o ingrato. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Deus não tem como abençoar. A graça é só para os pecadores que entendem que não merecem nada de Deus. Se você acha que você merece alguma coisa, a palavra de Deus diz que Deus te resiste. Assim, nós precisamos nos ver pela luz do Espírito. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender, sabe, quem nós somos fora do Espírito de Deus. Mas tem aqueles que erroneamente, sabe, eles usam das ações de graça para se justificar diante de Deus. São os fariseus, os que se acham merecedores de alguma coisa. Tem um texto lá, Jesus falou em Lucas capítulo 18, verso 10 a 14, que o fariseu foi orar diante de Deus. 2 homens subiram para o templo para orar. Um era fariseu, religioso, e outro era um pecador, publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço. Ações de graças, olha. Porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Nem sou como esse publicano que está aí do meu lado, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo de tudo quanto ganho. E o pecador ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E digo que esse homem, e não o publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será
exaltado. Irmãos, essa palavra que eu estou ministrando para você hoje, talvez seja uma das maiores respostas que você já procurou na sua vida. Porque certas coisas não acontecem na sua vida. Só pode ser agradecido aqueles que sabem que não merecem nada. Quando você sabe que você não merece nada, você é agradecido por aquilo que Deus faz na sua vida. As pessoas às vezes me perguntam assim: ei pastor, como vai? Eu sempre respondo assim: melhor do que mereço. Melhor do que mereço. Tem espaço para melhorar mais? Tem. Mas está melhor do que eu mereço. Sabe, quando você olha para tudo que você tem, então você percebe que sozinho você não daria conta. Quando você olha para a família que você tem, quando você olha para a sua saúde, quando você olha para os seus amigos, quando você olha para tudo que Deus colocou na sua vida, você percebe que sozinho você não daria conta. Sabe, isso vai gerando gratidão no seu coração. Mas a pergunta é assim: por que Deus se interessa tanto na nossa gratidão? Sabe por quê, irmão? Porque ações de graças mudam a nossa atitude diante de Deus. Ações de graça mudam a nossa atitude diante da vida. Ações de graças produzem contentamento. E essa é a vontade de Deus. Contentamento. Hebreus capítulo 13, verso 5. Eu só estou te dando um pano de fundo, daqui a pouco eu vou começar a te passar uns pontos. Hebreus 13, 5 diz assim: conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o te abandonarei. Irmão, que versículo forte. Ações de graça é uma atitude. Presta atenção. Ações de graça, gratidão, é uma atitude que tem que ser desenvolvida. A nossa natureza não é grata. A nossa natureza é caída. A nossa natureza é murmuradora. A nossa natureza, ela é contra a natureza de Deus. Agora olhe para mim, irmão, deixa o menino ali. Ações de graça é uma atitude que nós precisamos desenvolver. Quanto mais você é grato, obrigado, Edu. Quanto mais você é grato, mais contentamento vai ter na sua vida. Da mesma forma, o ingrato, ele é sempre descontente. O ingrato, ele nunca está feliz. Mas quanto mais você é grato, mais haverá contentamento na sua vida. A pessoa descontente está sempre aborrecida. A pessoa descontente está sempre contrariada, está sempre desgostosa. A pessoa descontente, ela está sempre infeliz, mal-humorada. Por quê? Porque ela está sempre desejando algo que ela não tem. E como ela é ingrata, ela não consegue perceber o valor daquilo que ela já tem. A pessoa ingrata está sempre olhando aquilo que ela não tem. E ela não consegue valorizar aquilo que Deus já deu para ela, como o versículo disse: conserve-se livre ao amor do dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Mas o ingrato, ele nunca se contenta com o que ele tem, porque ele está sempre olhando aquilo que ele ainda não tem. Por isso ele não consegue dar ações de graça. Ninguém consegue desfrutar a vida sem gratidão. A gratidão faz com que as pequenas coisas da vida ganhem uma nova dimensão. Os pequenos prazeres se transformam em grandes deleites. Tem pessoas que só são felizes se ela viajar. Mas às vezes uma saída ali para comer um lanche já é um grande prazer para quem é grato. E as ações de graça têm muita importância, porque produz uma alegria no viver da gente.
Imagina você vivendo, sempre olhando para aquilo que você não tem. Você viver sempre olhando para aquilo que você ainda não conquistou. Sabe, quando você tem ações de graça, você produz alegria no seu viver. Quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, lá naquele poço, ele disse para ela assim, vamos ler o texto, João 4, de 13 a 14. João 4, de 13 a 14, disse assim, Jesus respondeu, quem beber dessa água, terá sede outra vez, a água que ela tinha, né? 14, mas quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, vai estar contente. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Ele falou isso porque aquela mulher tinha uma sede, aquela mulher tinha uma sede de encontrar uma satisfação. Como? Trocando de marido. Ela já tinha 5 maridos e ela continuava com sede, porque ela estava buscando na sua forma particular encontrar o contentamento. E o Senhor disse assim, olha, se você beber de mim, se você beber da água que eu tenho, você vai viver contente, você vai viver satisfeito. Certamente todos nós também vivemos de alguma forma procurando contentamento. Alguns buscam contentamento no seu trabalho, excessivamente. Acham que se trabalhar muito, vai trazer um contentamento. Outros buscam contentamento com gastos compulsivos. Nem recebe o salário direito. Sabe, quando chega nem no meio do mês, já acabou tudo. Já gastou tudo. Gastos compulsivos, comprando roupas, sapatos. Tem mulheres que parecem uma centopeia, irmão. Nem se comprar todos os sapatos do mundo vai ficar contente. Então procura nessas coisas. E o Senhor disse assim, quem beber da água que eu lhe der, sabe, esse jamais vai ter sede. Nós já bebemos dessa água, amém, amado? Mas já reparou como alguns de nós estamos sedentos, mesmo depois de beber a água do Senhor? Mesmo depois de já termos bebido da água do Senhor, muitos de nós ainda continuam sedentos. Por quê? Porque a nossa natureza é ingrata. Porque nós somos ingratos. Não estamos alegres e nem contentes com aquilo que o Senhor nos dá. Não estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá. Além de uma vida de contentamento, sabe, eu gostaria aqui nessa noite de mencionar rapidamente 5 pontos. Só vou gastar tempo com os outros 4 são muito rápido. 5 pontos que a gratidão pode transformar a nossa vida. Talvez nessa noite Deus vai trazer respostas para você, uma coisa tão simples. Talvez você está esperando 2025 que os seus pedidos de oração sejam respondidos. Você está esperando milagres aqui. E você fala assim, caramba, eu já fui no monte, eu já orei, eu já jejuei. E Deus manda te dizer nessa noite que a resposta dos seus milagres é a oração de ações de graça. Tão simples. Ações de graça produz 5 coisas nas nossas vidas. E eu vou gastar mais tempo só com o número 1. Primeira coisa, ações de graças, coloca aqui para mim número 1. Ações de graça produz a multiplicação do pão. Fala assim comigo, ações de graça. Fala forte, ações de graça produz multiplicação do pão. João capítulo 6, verso 11. João 6,11 diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez os mesmos com os peixes. Esse texto está falando sobre a multiplicação dos pães. Nós conhecemos a história. Jesus está pregando, fica tarde, os discípulos mandam despedir a multidão. Jesus fala, não, dá de comer. Mas Senhor, só tem 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que Jesus pega esses pães e Ele dá graças. E Ele então multiplica os pães.
Se fosse nós, irmãos, será que seria esse tipo de oração que nós iríamos fazer? Será que seria esse tipo de oração apropriada nesse momento? Será que não seria melhor nós fazermos uma oração de fé? Será que não seria melhor nós fazermos uma oração poderosa de fé? Mas Jesus apenas deu graça. A Bíblia diz que o Senhor pegou os pães e deu graças, para nos ensinar o poder de um coração grato e contente diante de Deus. Porque se não há contentamento pelo que o Senhor nos dado, Ele não pode multiplicar o que você deseja. Eu vou repetir para você. Se não há contentamento na sua vida, por aquilo que o Senhor já tem te dado, Ele não pode multiplicar na sua vida as coisas. Porque seria incoerente a natureza de Deus continuar te dando algo, se você não é grato por aquilo que Deus já te deu. Seria incoerente da parte dele. O descontente, ele deprecia a bênção do céu, mas o contentamento, sabe, que vem pela gratidão, dá ao Senhor a ocasião para Ele te dar uma porção ainda maior. A gratidão tem o poder de multiplicar as coisas em nossas vidas. Pastor, eu não sei porque meu dinheiro não dá. Gratidão. Gratidão. A multiplicação dos pães é um dos milagres mais extraordinários que Jesus já fez. Você consegue imaginar, irmão? Eu queria muito ver. E eu vou ver um dia, né? Porque nós vamos ser o Senhor do tempo. Eu penso que nós vamos ver tudo. Se nós não vamos, não sei. Mas eu acho que eu vou ver tudo. Que já passou, o que vai acontecer. Imagina, irmão, 5 pãezinhos, Jesus multiplicando. Foi um milagre extraordinário. Mas não foi com uma oração de fé. Não foi no monte jejuando. Não foi fazendo sei lá o que. Surpreendentemente, foi com uma oração de ações de graça. Senhor, graças te dou. E começou a multiplicar todas as coisas. A oração da refeição, sabe, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu oro, sou agradecido a Deus, sabe, mas essa semana eu comecei a fazer isso diferente, para não ser de uma forma religiosa. A oração da refeição pode e é uma ferramenta poderosa para a abundância em nossas vidas. Talvez você faz uma compra e você vê as coisas acabando tão rápido na sua casa. Deixa eu te falar, começa a ter gratidão, começa a orar agradecendo a Deus, que você vai ver as coisas multiplicar na sua casa. Às vezes eu vejo pessoa falando assim, caramba, eu compro 25 quilos de arroz. Eu falo, que isso, rapaz? Como? Lá em casa a gente compra 5 quilos de arroz. Não, mas é porque na sua casa come pouca gente. Eu falei, o quê? Eu tenho uma gráfica lá em casa, irmão. É eu, minha mulher, meu filho, o menino que está embaixo, o outro dele geralmente tem 5, 6. Multiplicação. A gente compra carne lá em casa, irmão, não acaba. Como carne todo dia. Experimenta começar a ter um coração grato. Ações de graça têm o poder de produzir abundância em nossas vidas. Sabe por quê? Porque um coração grato toca o coração de Deus. Escute aqui, pais. Essa história que eu vou contar para você que eu li. Eu li uma história de um pastor lá do interior do país. Interiorzão, não é interior do Espírito Santo não. Interiorzão do país, lá para o norte. Ser pastor nesses lugares não é fácil, os recursos são muito limitados. Como os demais membros, ele também não tinha dinheiro, pastor. E aconteceu que um dia lindo, a sua filha fazia aniversário de 7 anos. Fala assim comigo, aniversário de 7 anos. Uma coisa é seu filho fazer aniversário de 1 ano e você não fizer festa para ele nem lembra. A maioria dos aniversários de 1 ano é uma maravilha, que nós vamos lá, a gente come pra caramba, os pais ficam muito felizes, mas essa festa é para os pais, não é para as crianças. As crianças nem sabem que está fazendo aniversário. Para nós é uma maravilha, irmão.
Deus continue te prosperando, abençoando. Sexta-feira nós fomos em uma, dia 20 agora tem outra, nós vamos lá. E a menininha fez 7 anos, e ela acordou muito feliz, e ela pulou da cama radiante, gritando, porque hoje era o aniversário dela, e ela falou: pai, hoje é meu aniversário. E era a menininha muito grata a Deus, e feliz com a vida. E a primeira coisa que ela disse para o pai dela foi assim: pai, hoje eu quero cantar parabéns e apagar uma velhinha no meu bolo. E o pai, constrangido, porque ele não tinha dinheiro, muito desconfortável, ele disse assim: filha, hoje o papai não tem como comprar um bolo para você. E ela replicou: não tem problema, pai. Igual todos os filhos que tem hoje. A gente vai na padaria, compra um pão, coloca uma vela em cima e a gente canta parabéns. Uau! Porque, pai, hoje é meu aniversário e eu estou muito contente. E assim eles fizeram. Foram na padaria, compraram um pão, colocaram uma velinha em cima e cantaram parabéns. O pastor, a esposa e os seus 3 filhos. Aquilo para aquela criança foi o suficiente, mas aquilo tocou profundamente o coração daquele pastor, daquele pai, né? E ele disse que tudo que a minha filha quis na vida inteira, ele se esforçava para dar, porque ela nunca reclamou da vida. Sabe, para ela bastava um pão com uma vela em cima para cantar os parabéns. Escute o que eu vou te falar nessa noite. Estar contente não significa estar acomodado. Talvez quando eu comecei a ministrar, talvez o diabo jogou aí no seu ouvido aí, tá vendo? O pastor fala tanto de crescer, tá aí falando de ficar acomodado. Não, estar contente não significa estar acomodado. Estar contente não significa parar de avançar. Estar contente não significa parar de prosperar. Não significa parar de querer ter algo melhor. Significa que o que eu tenho está bom e o que eu devo estar contente com aquilo que eu recebi de Deus, porque eu creio, porque se eu estiver feliz com aquilo que eu recebi de Deus, Deus tem o poder de multiplicar as coisas da minha vida. Essa é a chave. Essa é a chave. Quando você é grato para Deus, quando você é grato com Deus, você toca o coração de Deus. Aquela menina tocou o coração daquele pai dela. Quando você é grato, amado, você toca o coração de Deus. As pessoas que são contentes com o Senhor, ele acaba recebendo mais e mais e mais de Deus. Sabe, acaba recebendo uma porção muito maior dele. Muitos de nós pensamos que o caminho da prosperidade, e eu nunca fui numa campanha de prosperidade, eu nunca fui num seminário de prosperidade, eu nunca vi um pastor tirar a oferta de dízimo e oferta na prosperidade ensinando isso. A gente só ouve dizer que é o dinheiro. Sabe, deixa eu te falar, muitos de nós pensamos que o caminho da prosperidade e da abundância é somente ofertar. Mas não é somente ofertar. Ofertar é um caminho sim, mas não é somente esse, existem outros, e um deles se chama contentamento, seguido de ações de graça. Você pode trazer a sua oferta, você pode trazer o seu dízimo, mas se você não tem contentamento por aquilo que Deus te deu, isso aqui só vai abençoar a igreja, mas você não vai ter nada na sua vida. Nem um amém? Às vezes parece que eu estou torcendo para o jacaré, né, irmão? Às vezes pastor, o senhor está torcendo para o Tarzão ou para o jacaré? Não, irmão, eu quero ver você ser abençoado. Não adianta você trazer os seus dízimos, as suas ofertas, se não existe um coração de gratidão por aquilo que Deus já fez na sua vida.
É por isso que as coisas não acontecem. É por isso que as pessoas falam para mim assim: pastor, eu não entendo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas nada acontece na sua vida. Por quê? Porque não tem contentamento, não tem gratidão, tem soberba no coração. E a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Vai lá, compra um carro financiado em 120 vezes, paga 3 carros de juros e fala que foi o Senhor que deu. Infelizmente, ainda há muitos descontentes no meio da igreja. Nós reclamamos da comida, nós reclamamos da roupa, nós reclamamos da casa, nós reclamamos dos pais, nós reclamamos dos pastores, nós reclamamos do lugar que nós nascemos, nós reclamamos do bairro que a gente mora. Deus começa a sua vida te dando um carro usado. Em vez da gente agradecer, porque agora não tem que pegar ônibus mais. Em vez de agradecer, o carro está lá, não está muito bom, mas em vez de agradecer que você não vai andar de Uber mais no dia de chover, sabe, já começa a reclamar. Aí vem um enviado do inferno e fala assim: nossa, que carro velho. Você fala: mas Deus vai me dar o melhor. Deus quer ver você feliz, irmão. Eu não faço isso não, mas Deus quer ver você lavando o seu carro, encerando o seu carro. Deus quer ver você contando a bênção, dando graça daquilo que Deus te deu. Porque a gratidão, ações de graça têm o poder de multiplicar as coisas na sua vida. O contentamento multiplica as bênçãos. Você tem reclamado porque você não tem prosperado. Talvez você tenha reclamado porque o seu trabalho não tem te suprido. Nossa, meu trabalho não supre. Talvez o problema seja exatamente esse. Não é o seu trabalho. É porque existe muita ingratidão. Não é contente com o seu trabalho, não é contente com o que você tem recebido de Deus, por isso Deus não te prospera. Quer ser próspero, irmão? Quer ser abençoado? Começa a ser grato por aquilo que Deus fez na sua vida. É muito importante levantar cada manhã e fazer uma oração de graças. Não é levantar de manhã, fica aí até 2 horas da manhã no celular, fica até 2 horas da manhã vendo Netflix, aí quer acordar no outro dia disposto para trabalhar. Como, irmão? A gente precisa de 8 horas de sono. Aí acorda de manhã: nossa, tem que ir para o serviço, essa cruz. Muito importante você levantar pela manhã, fazer uma oração de ações de graça. Deus, estou vivo. Essa noite eu errei de novo, Senhor. Fiquei até 2 horas da manhã vendo porcaria. O Senhor me deu a graça de acordar de novo. Obrigado. Eu não mereço, porque eu tinha que ter dormido cedo. Mas me dá força para encarar mais esse dia de trabalho. Amanhã eu prometo que eu vou dormir cedo. Aí você erra de novo. Aí você acorda de novo no outro dia. Deus, obrigado de novo. Eu não mereço. Eu nem mereço esse emprego. Às vezes você reclama do emprego que você tem, irmão. Ah, aquela empresa paga mal. Você nem sabe o sufoco que o cara passou para abrir aquela empresa. O sufoco que ele está passando para manter aquela empresa aberta. Você deveria orar pela essa pessoa, para ela prosperar. Aqui não tem não, mas no Mar Morto tem. Lá na igreja do Mar Morto tem crentes da igreja do Mar Morto que trabalham 6, 7 meses para sair e ficar em seguro-desemprego. Para botar o patrão no pau. Bom, você pode até receber 4, 5, 6 mil reais, mas isso não vai ter valor. Deus não deixa prosperar. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Chega lá na empresa, aceita tudo, depois que está lá, quer botar o patrão no pau. Você é um filho de Deus nessa terra, irmão.
Trabalhei numa empresa durante alguns anos, sem registro. Trabalhei uns 3 anos lá. Eu tinha todos os blocos dos pedidos que eu fazia, tudo. O dia que eu cheguei para pedir emprego lá, fui lá pedir emprego, o cara falou, você não pode, não tem como registrar. Eu falei, não, eu vendo, autônomo. 3 anos depois eu fui lá, pedi para sair. O cara ficou comigo, nossa, 3 anos, você tem todos os documentos. Eu falei, não se preocupa não, irmão. Está aqui em cima do balcão aqui, eu era um vendedor dessa empresa. Está aqui todos os meus blocos. Eu sei dos meus direitos. Mas eu te pedi, você me deu. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Anos depois, Deus me deu uma empresa igual a dele. E hoje eu trabalho e concorro com ele. Para com essa mentezinha de querer receber 2, 3 mil reais para poder botar os outros no pau. Seja grato pelo emprego que Deus te deu. Você vai ver Deus começar a multiplicar. Você vai ver Deus começar a fazer um milagre acontecer na sua vida, os seus milagres começarem a acontecer. Acorde todo dia de manhã e faça uma oração de gratidão. Mas é preciso mais que isso. É preciso ter uma atitude de gratidão. Eu sei que parece piegas isso aqui que eu vou te falar aqui, essa ilustração, mas é uma grande verdade. Como o cara sempre disse, eu era infeliz porque eu não tinha sapato, até o dia que eu acordei e vi uma pessoa sem pé. Porque você não começa a olhar um pouco para aquilo que você tem. Começa a olhar um pouco para aquilo que Deus já te deu. Esqueça o que você não tem e começa a olhar para aquilo que Deus te deu. Olha para o seu lado aí, olha a esposa que Deus te deu, olha os filhos que Deus te deu, olha a roupa que você está vestindo, olha a saúde que você tem, olha o carro seu que está lá fora, olha a casa que está te esperando para você morar, olha a despensa cheia que você tem. Para de ficar olhando o que você não tem ainda e começa a olhar para aquilo que Deus já te deu. Você vai ver a multiplicação começar a acontecer na sua vida. Porque se você não se alegrar mais com o que você já tem, Deus não vai liberar para você o restante. O descontentamento sempre vai ceder lugar para a inveja. Todo descontente, ele é invejoso. Ele fica eternamente olhando para aquilo que os outros têm e não para aquilo que Deus já deu para ele. Deixa eu te falar, saia daqui dessa noite contente, saia dessa noite aqui feliz, saia dessa noite aqui com ações de graça. Senhor, obrigado pela tudo que o Senhor já tem me dado, e você vai ver as coisas começarem a multiplicar na sua vida. Você vai ver os milagres começar a multiplicar na sua vida, porque o Senhor, para multiplicar o pão, Ele não fez uma oração poderosa de fé, Ele fez uma oração de graça. Eu falei que era 5 pontos, eu ia gastar mais no 1. 2. Ações de graças dão vida à vida. Jesus foi multiplicar os pães, Ele deu ações de graça. Agora, para aí, cara. Jesus vai ressuscitar Lázaro. O cara está morto. João 11, 41 a 43. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. O cara faz uma oração de graça de novo. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Para multiplicar o pão, Jesus agradeceu. Para ressuscitar Lázaro, Ele novamente faz uma oração de gratidão. Que coisa interessante. Um evento extraordinário desse, o Senhor faz uma oração. Se é nós, irmão, a gente chama todo o ministério de oração, todos os intercessores, todos os levitas que tem anjo de querubim, a gente chama todo mundo e vamos fazer uma oração poderosa aqui, vamos fazer uma oração retumbante aqui, vamos fazer uma oração forte, impactante, para ver se esse homem ressuscita. E Jesus não, ele falou assim: Senhor, graças te dou. Uma simples oração de descanso, uma simples oração de contentamento. Eu creio que Ele deu graça para nos ensinar que ações de graças, sabe, dá sabor a uma vida que está morta.
Está cheio de gente vivo, mas está morto. A gratidão coloca vida em nossa vida. Ações de graça está associada à ressurreição, assim como a multiplicação do pães. Ações de graça coloca a vida onde não existia, traz gosto, traz sabor onde já havia perdido o sabor, traz um desejo novo para aqueles que não tinham mais desejo. Ações de graça traz sentido novo para aquilo que havia perdido a razão de ser. Está cheio de gente morta. Quando somos gratos a Deus, surge um prazer dentro de nós. Assim como o Senhor gerou vida no meio da morte, apenas dizendo graça te dou, você também pode trazer vida na sua casa com um coração grato. Você pode trazer vida na sua família com um coração grato. Você já observou como a murmuração traz morte? Você já observou como se torna um ambiente pesado, morto, quando você está do lado de pessoas que só reclamam? Você já reparou como é feliz o ambiente? Como o ambiente fica, o astral se levanta, quando você está do lado de pessoas agradecidas, de pessoas que são contentes. Não há nada pior do que a morte. Não há nada pior do que a morte. E a morte se alastra com a ingratidão. Pesa o ambiente. Você quer ter sabor na sua vida? Você quer ter vida? Você quer ter alegria? Começa a ser grato. Começa a agradecer a Deus. Você vai ver as coisas tendo sabor novamente na sua vida. É terrível, irmão. É terrível as coisas. As coisas são terríveis e sutil. A gente vai ali naquele shopping ali. Aí você compra o milkshake da vaquinha. Quem já comprou o milkshake da vaquinha? Levanta a mão. Irmão, vocês estão de mão baixa aqui, eu vou te falar para vocês, vocês não sabem o que é bom na vida não, tá? Você vai ali naquele shopping mochara ali, pede o milkshake da vaquinha. Fala para nós aí. A mimosa. Irmão, que milkshake é aquele, irmão? Quando você pega ele na mão assim, aquela bênção na mão, você já começa a reclamar. Meu Deus, vai me engordar. Quanto doce tem, quanta caloria tem aqui. Até para as coisas boas, a gente já come reclamando. Sabe, amados, quando a gente tem um coração grato, a gente começa a ter sabor na vida. Não há nada pior do que a morte, e ela se alastra com a ingratidão. Agora, presta atenção, olha aqui para mim, presta atenção nesse ponto 3. 3. Ações de graça destrói o exterminador. Olha aqui para mim, isso. Ações de graça destrói o exterminador. Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. Muitos demônios são mencionados pelo nome na Bíblia. Anjo da morte, devorador, legião, demônio surdo e mudo, Apolion, Abaddon, e tem um monte de demônio que é falado o nome na Bíblia. Mas há um específico mencionado pelo nome que está relacionado com a mensagem que nós estamos pregando hoje sobre a ingratidão e a murmuração. Ele se chama o exterminador. Se você for no cinema e assistir um filme com o nome O Exterminador, o que você espera de um filme desse? Vai destruir até as cadeiras que você está sentado. É tiro para tudo quanto é lado. Presta atenção, irmão, presta atenção nesse tópico que eu vou te falar nessa noite. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. Presta atenção, Deus está te dando uma chave para você prosperar. E não murmure, como algum deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor, que é o exterminador, na outra versão. E não murmure, como alguns deles se murmuraram e foram mortos pelo exterminador. Pelo nome, parece o pior dos demônios. Pelo nome, parece o pior dos demais. Pessoas ingratas
são invariavelmente murmuradoras. Pessoas ingratas vivem reclamando de tudo e de todos, insatisfeitas com o que têm. E o texto diz assim: não se queixe, como alguns se queixaram e foram mortos pelo exterminador, pelo destruidor. O conselho da Bíblia é o seguinte: não reclame, não murmure, não seja ingrato, porque todo aquele que reclama, que é ingrato, ele vai ser morto pelo devorador, pelo destruidor. Ouça, o caminho mais curto para a cura da ingratidão, ouça o que eu vou te falar aqui nessa noite. Deus, Ele quer curar os seus filhos. Deus deseja curar os seus filhos. Ele tenta. Por exemplo, Ele usa uma noite como essa, um pastor, para pregar para você. Se você tiver revelação, Deus te cura. Mas se você não tiver revelação, presta atenção, o caminho mais curto para a cura da ingratidão é a perda, o prejuízo. Por causa disso, que nós precisamos eventualmente perder, para a gente ter uma atitude de gratidão. Ah, caramba, eu era feliz e não sabia. Caramba, aquele líder que eu tinha, aquele cara era top, eu reclamava dele. Nossa, aquele emprego, eu achava que era ruim. Mas caramba, aquilo era uma bênção. Aqui não tem, mas lá na igreja do Mar Morto, caramba, essa mulher que eu tinha era ótima e eu perdi ela. Esse marido que eu tinha, ele era maravilhoso e eu perdi ele. Invariavelmente, Deus vai permitir a perda para tratar a nossa ingratidão. Ah, o futebol da igreja era ótimo, eu reclamei tanto e estou fora hoje. O ministério de louvor era tão bom e eu não gostei, hoje eu estou fora. Quando a gente perde, Deus trata a nossa ingratidão. Você pode ouvir essa palavra hoje, o Espírito Santo gerar vida dentro de você, e você sair daqui uma pessoa hoje, sabe, contente que você tem. Ou você pode ir lá para fora e Deus vai fazer o caminho dele para poder curar a sua vida, porque Ele é seu Pai, Ele vai te curar. O exterminador é certamente o pior do que o devorador. O devorador, ele devora o que é devorável. Porém, nada escapa do exterminador. Ações de graça é a única forma de vencer o exterminador. A maneira de vencer o devorador, a Bíblia diz que é contribuindo com os dízimos e ofertas. Mas a maneira de vencer o exterminador, presta atenção, o exterminador não se vence com dízimo e oferta. Vocês estão entendendo, amém? O exterminador, o devorador que a Bíblia fala, se vence com os dízimos e oferta. E ele devora o que é devorável. E quando você dizima e oferta, você acaba com o devorador na sua vida. Mas o exterminador não. A única forma de vencer o exterminador é dando graça. Reclamou? Abre a porta para o exterminador. Quanto mais você reclama, menos você tem. Agora ouça, com atenção, presta atenção nisso aqui. Isso aqui Deus falou muito comigo nisso aqui. Reclamou, menos você tem. Mesmo que você tenha, o exterminador tira o prazer de você ter. Não, mas eu não estou perdendo nada não. Isso é algo muito sério sobre o exterminador, porque às vezes ele não destrói o seu carro, mas ele tira o prazer de você ter o seu carro. Muitas vezes ele não destrói a sua casa, mas ele tira o prazer que você tinha nela. Muitas vezes ele não destrói o seu casamento, mas ele tira o prazer que você tinha no seu casamento. Muitas vezes ele não destrói o seu filho, mas ele tira o prazer que você tinha no seu filho. Está existindo,
mas está morto. Você tem tudo. Você tem tudo, mas você não usufrui de nada, porque o devorador, o exterminador, roubou da sua vida o prazer de tudo que você tinha. Está lá o casamento, mas não tem prazer mais. Está lá o carro, não tem prazer mais. Está lá a casa, não tem prazer mais. Está lá a igreja que você tinha, mas você não tem prazer mais, de tanto que a pessoa reclamou da igreja. Sabe por quê? Porque ele roubou a sua vida, o contentamento, devido à reclamação e à murmuração. Irmão, eu não sei se tem algo mais sério para me pregar para você nessa noite do que isso. Comece a ser grato pelo seu marido. Comece a ser grato pela sua casa. Comece a ser grato pelos seus filhos. Sabe por quê? Porque foi Deus que te deu. Seu marido certamente não é nem um Dom Juan como você sonhou. Aquele cara que vai lá e abre a porta do carro para você. Certamente ele não é esse Dom Juan, mas deixa eu te falar, ele tem virtudes. Ele tem coisas preciosas. Sabe, ele tem coisas lindas para a sua vida. Comece a se alegrar com seu marido. Sabe, o contentamento tem o poder de mudar as circunstâncias. Por isso que o texto diz assim: em tudo seja grato. É por isso que nós lemos no começo: em tudo, em toda circunstância, seja contente. Por outro lado, quanto mais você reclama, pior as coisas ficam. Ouça o que eu estou te falando nessa noite. Ações de graças destrói o exterminador. Às vezes está lá, mas já perdeu a graça. Eu queria chamar a equipe de louvor. Tem mais 2 pontos. Vou gastar 5 minutos nesses 2 pontos. Não que eles não sejam importantes. Número 4. Ações de graça nos protege. Ações de graça nos protege. Muitos oram antes das refeições apenas como uma forma religiosa. Mas ações de graça têm o poder de santificar. Tudo que comemos pode ser santificado e purificado quando recebemos por ações de graça. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 e 5, diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça. Irmão, será que isso aí serve para Coca-Cola? Aí o cara falou: não foi Deus que criou, né? Isso veio na minha cabeça aqui agora. Pois tudo, tem gente que não come carne de porco, irmão. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça. Uau! Tem o verso 5? Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Qual a oração que santificou aí? Ações de graça. Por isso é muito importante você orar, principalmente quando você vai comer em lugar que você não conhece. Chega aí num boteco aí para tomar uma feijoada aí, já vai enfiando a cara, às vezes foi sacrificado a ídolo. Romanos capítulo 14, verso 6. Romanos 14, 6. Vamos encerrar com a gratidão no final? A mesma de domingo passado? Romanos 14, 6. Se tiver uma outra já escolhida aí também, pode ficar à vontade, tá? Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém para o Senhor, se abstém porque dá graças a Deus. Irmãos, se quer ser protegido, dá graças a Deus.
Eu vi o cara fazendo oração outro dia, na hora do almoço, eu falei, meu Deus do céu. O cara começou a orar, orou agradecendo pelo alimento, pelo cara que produziu, o que produziu a semente, o que passou o trator, o que colheu, o que levou para o supermercado, o que embalou. E eu morrendo de fome, era só agradecer. Tem gente que faz, não, o dia é sábado, o dia de adorar a Deus é sábado, o dia de adorar a Deus é domingo. Aquele que considera um dia especial, para o Senhor o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Quando damos graças a Deus, irmão, nós estamos proclamando que é tudo para a glória de Deus. É por isso que Deus quer que você dê graças. E o último, quinto, ações de graças. Esse é ótimo, vai ser pequenininho, eu podia pregar só um para dele, mas ações de graça nos enche do Espírito Santo. Aqui está o segredo de muito crente esponja seca. Sabe o que é um crente esponja seca? Sabe o que é um crente esponja seca? Vou te explicar o que é um crente esponja seca. Tem crente que é esponja seca. E tem crente, você sabe o que é esponja seca? Crente esponja seca, irmão? Sabe também não, né? E crente esponja molhada, você sabe? Não? Sabe o que é crente esponja molhada? Também não? Crente esponja seca é crente que não dá graça para nada, que vive murmurando. É aquela esponja de lavar que está ressecada, que já está seca pelo sol ali, chega, tá trincando. Você bota um pouquinho de água assim, ó. Está seco. Você bota um pouquinho de água assim, ó. Você passa a esponja seca assim, ela faz assim. Você chupa tudo. Porque é seco, árido, não tem orvalho de Deus. Porque é murmurador, é reclamador, não está satisfeito com nada. Mas você quer ser um crente esponja molhada? É aquela esponja que já está bem molhada lá na sua casa, que você passa na água, ela encharca mais assim. Você encosta nela, sai vida. Crente esponja molhada é o crente cheio do Espírito Santo, que você chega, você encosta nele, sai vida, sai alegria. Oh, que bênção, oh, que dia abençoado, oh, que bom que Deus fez as coisas para nós. O segredo, acha que para ser cheio do Espírito Santo, não, eu vou para um monte orar. Vai, é bom. Eu vou fazer madrugada, que a fila é menor. É mesmo, vai, eu nem vou estar lá para te ver. É bem melhor mesmo, pode ir. Mas deixa eu te falar, ações de graça nos enche do Espírito Santo. As muitas formas de ser cheios do Espírito Santo, ó, orar em línguas, adorar, cantar, falar a palavra de Deus, isso tudo nos enche do Espírito Santo. Obedecer em meio às tentações. Você quer ser cheio do Espírito Santo? É quando o diabo bota um negócio para você, que você sabe que é seu fraco, e você obedece e sai. Espírito Santo, ó. Orar, obedecer nas tentações, receber ministrações, e assim por diante. Mas o que muitos não sabem é que a gratidão nos enche do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, sabe qual é o problema dos crentes? Que não lê Bíblia. Efésios capítulo 5, versos 18 e 20. Fala aqui para mim o que está escrito. Não vos embriagueis com vinho, em quem há libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Olha, o contexto está mandando encher do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com o coração ao Senhor. Tá bom? 20. Aí aqui, cantando, louvando, adorando. Aí o Paulo encerra assim, dando graça. Pode cantar, pode louvar, pode falar hino, pode ir para o monte, pode fazer o que quiser. Se não tiver o verso 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Quando você dá graças a Deus, você se enche do Espírito Santo, você toca o coração de Deus,
Isso acontece porque a gratidão produz contentamento que toca o coração de Deus. E um coração grato também é um coração contente com seu Deus. Ele está feliz com o que Deus deu para ele. Ele está feliz com a família, com o filho. Ah, meu querido, Deus está te entregando nessa noite uma chave, uma ferramenta para que os milagres da sua vida aconteçam. Repreenda o devorador, o exterminador. Sabe, em nome de Jesus, multiplica o pão na sua casa. Seja protegido, tudo dando graças, tudo dando graças. Se o seu casamento existe, mas já está morto, porque você murmurou, está na hora de começar a dar graça. Se a sua casa, você não tem mais prazer nela, está na hora de você começar a dar graça. Se o seu carro, você não tem mais prazer nele, eu quero outro carro, está na hora de você começar a dar graça. Começa a dar graça pela igreja que você tem. Começa a dar graça pelos líderes que você tem. Começa a dar graça pelo emprego que você tem. Começa a dar graça pelos amigos que você tem. Começa a dar graça pela saúde. Começa a dar graça pelo ar que você respira. Poderia ficar aqui a noite toda. Sabe quando a gente é grato? Quando a gente sabe que a gente tem mais do que a gente merece. Se você nessa noite sabe que você tem mais do que você merece, então você está no caminho da gratidão. Feche os seus olhos nessa noite. Vamos orar ao Senhor, vamos cantar, vamos adorar o Senhor um pouquinho. Nós estamos dentro do horário ainda. Oh, Jesus, comece a adorar, comece a adorar. Seja cheio do Espírito nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Oh, Jesus, para dizer então, oh, Jesus, como expressar posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo